Fala galera, e o Internacional está intensificando conversas com o Osasco Audax para comprar em definitivo o centroavante Matheus Cadorini. Ele que vem chamando demais a atenção no time principal do Internacional, inclusive ontem à noite lá no estádio Alfredo Jaconi, marcou o gol de honra na derrota do Inter por 2-1 para o Juventude. Conversei nesta tarde com o diretor-geral do Clube Paulista, o senhor Pedro Palli, e vou trazer detalhes, novidades na sequência. E também a matemática do Inter para chegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tudo neste conteúdo agora aqui no canal, por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o fato é que o Internacional está aí conversando ainda mais lá com o Osasco Audax para adquirir em definitivo o centroavante Matheus Cadorini. Isso está definido pela direção colorada, através do presidente Alessandro Barcelos, do vice de futebol Emílio Papaléu e também do diretor executivo Paulo Brax. Conversei nesta tarde com o Pedro Palli, que é o diretor-geral do Clube Paulista. Ele é conhecido no meio do futebol como PP, e ele me confirmou que há uma semana, 10 dias aproximadamente, o Inter entrou em contato para começar a alinhavar o montante final aí para o Inter adquirir em definitivo este jogador. O que acontece? Até o dia 31 de janeiro de 2022, o Inter precisa desembolsar, melhor dizendo, R$1 milhão para o Osasco Audax. Só que ainda não está definido a forma que o Inter vai fazer isso, e por isso também as conversas seguem. Se o Inter vai daqui a pouco pagar esse R$1 milhão em 10 parcelas de R$100 mil, ou então 5 vezes de 200 mil. O fato é que esse jogador aí, ele tem um cartaz ainda maior nos bastidores no estádio Beira-Rio. É considerado um menino muito cabeça boa, muito focado na sua carreira e dentro de campo chama atenção, além do seu porte físico avantajado, podemos dizer assim, é um centroavante muito alto e também tem uma idade de 19 anos e acontece que ele, mais uma vez, está dando conta do recado, pois ontem entrou no segundo tempo, marcou aí o gol de honra na derrota por 2-1 para o Juventude. Já havia marcado um gol contra a Chapecoense, na sua estreia no time profissional, jogo no início de outubro, 5-2 lá no Beira-Rio, ele marcou o 4º gol de cabeça naquela oportunidade. Ou seja, mais uma vez, ele demonstrou ali o seu faro de artilheiro, presença na área, e está provando, a bola chega nele, ele guarda. Tem aí um grande futuro pela frente e mais, ele deve ser titular contra o Atlético Paranaense sábado, 7 da noite no Beira-Rio, até pelo fato de Yuri Alberto ter levado o 3º cartão amarelo e por isso estar suspenso. Uma outra situação que eu queria abordar com vocês neste conteúdo é em relação à vaga direta que o Inter busca na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2022. Ontem o Inter, como eu disse, na análise do pós-jogo, perdeu uma grande oportunidade. Até porque ele perdeu para o Juventude e o Bragantino perdeu para o Santos na Vila Belmiro, o Fortaleza empatou com o São Paulo em casa e o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Inter, pelos meus cálculos, ele hoje tem 44 pontos, ele está na 7ª posição. Teria que fazer 60 para chegar na 5ª posição, ou seja, 7 jogos, 21 pontos possíveis, teria que fazer 16 aí, no mínimo, para garantir essa vaga direta. Os jogos do Inter até o final do Campeonato Brasileiro são os seguintes: no sábado tem o Atlético Paranaense no Beira-Rio. Na próxima quarta-feira tem o Cuiabá
lá na Arena Pantanal. Depois, no dia 20, pega o Flamengo no Beira-Rio. Depois vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense no Maracanã. Na antepenúltima rodada, tem o Santos aqui em Porto Alegre. E um jogo que também pode interessar na parte de baixo da tabela ao Grêmio. Pois ontem, pelo menos eu percebi nas redes sociais, muitos colorados ficaram felizes pelo fato de o Inter ter perdido para o Juventude, até por ter prejudicado o Grêmio, o maior rival, nesta luta do tricolor para sair do rebaixamento. Na penúltima rodada, também um jogo contra o Atlético Goianiense. Está lá na parte de baixo da tabela e o Inter vai fechar a competição lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, contra o Red Bull Bragantino. Então, nesses 7 jogos, 21 pontos possíveis, o Inter teria que fazer 16 para garantir esta vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores da América. Foi o objetivo que restou ao Colorado na competição. Então, sobre Matheus Cadorini, para quem não acompanhou aí no início do vídeo, voltando a este tópico, o Inter está intensificando conversas, isso é admitido pelo próprio diretor-geral lá do Clube Paulista, o senhor Pedro Palli, e o Inter exercendo até 31 de janeiro de 2022 esta opção de compra, R$1 milhão, vai firmar um contrato de 5 anos, muito provavelmente com o Cadorini, e aí tendo 70% dos seus direitos econômicos. Jogador que, artilheiro aí nas categorias de base, foi também o goleador da Copa do Brasil Sub-20 e está com a moral muito alta no Beira-Rio, tá certo? Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, espalhe o conteúdo para a família, para os amigos. É muito importante que você faça isso. Aquele abraço.